Vamos abrir a palavra do Senhor. Let us open the word of the Lord No último livro da Bíblia, in the last book of the Bible, Apocalipse, Revelations, capítulo 3, chapter 3, do verso 1 até o verso 6. verses 1 to verses 6. So Revelations 3, verses 1 to 6. Escreve esta carta ao anjo da igreja em Sardes. And to the angel of the church in Sardis write, Esta é a mensagem daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. this thing says he who has the 7 spirits of God and the 7 stars. Sei de tudo que você faz. I know your works, Você tem fama de estar vivo, mas está morto. that you have a name, that you are alive, but you are dead. Desperte, fortaleça o pouco que resta, And strengthen things which remain, pois até mesmo isso está quase morto. that all are ready to die. Vejo que suas ações não atendem aos requisitos do meu Deus. For I have not found your works perfect before God. Lembre-se do que ouviu e no que acreditou no princípio. Remember therefore how you have received the Agarre-se a isso com Hold firmeza. fast and repent. Arrependa-se, se não despertar, virei subitamente até você como um ladrão. Therefore, if you will not watch, I will come upon you as a thief. Há alguns em Sardes, no entanto, que não mancharam suas roupas com o mal. And there are few, even in Sardis, who have not defiled their Eles garments. andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. And they shall walk with me in white, for they are Aquele que worthy. vencer será vestido de branco. He who overcomes shall be clothed in white Jamais garments. apagarei seu nome do livro da vida I e will not- confirmarei diante do meu Pai e de seus anjos que ele me pertence. I will not blot out his name for the book of life, but I will confess his name before my Quem Father tem and before his ouvidos, angels. ouça o que o Espírito diz às He igrejas. who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. Meus queridos irmãos e visitantes, Brethren and visitors, o que você diria para uma pessoa que você ama muito what would you say to somebody that you love a lot, e você de repente percebesse que esta pessoa estava tomando um caminho completamente and errado? then suddenly you realize that this person is taking a completely wrong way? Você ficaria calado Would you be quiet, ou você tentaria alertar essa or would you pessoa? go there and try to tell them? Nem sempre as coisas são como aparentam ser. Not always things are the ways it seems. Às vezes uma pessoa parece feliz, Sometimes a person looks happy, mas dentro ela está but bem assim, Within, fraca, está they are weak destruída. and very down. Muitas vezes as pessoas procuram aparentar aquilo que não são. Sometimes they try to appear what they are not. A história da cidade de Sardes sempre foi de muita fama, glória e prosperidade. The story of the city of Sardis was about fame and glory. Sardes estava naquilo que se conhecia como Ásia Menor. Sardis was in Minor Asia, Ela pertence hoje ao território da Turquia. so today it belongs to Turkey. E essa igreja And this church possivelmente foi aberta por Paulo na sua segunda viagem possibly missionária. was opened by Apostle Paul in his second missionary journey. Mas o próprio apóstolo João, But Apostle John, que foi a pessoa que recebeu essa which revelação, received this revelation here, ele foi pastor desta he igreja. was the pastor of this church. E esta igreja é And uma this das church igrejas mais fortes He's one of the strongest churches logo no começo da história da in the igreja. beginning of the history of the church. Ela teve um pastor chamado Militão. It had a pastor called Militon. Era um homem que ele tinha um grande conhecimento da palavra. This man had a great knowledge of the word of God. E havia também ali uma And forte comunidade There judaica. was a very strong Jewish community. Uma das maiores sinagogas One of the que greatest foram synagogues descobertas pelos arqueólogos that was discovered by the archaeologists
mas é muito grande very mesmo. big synagogue, Ela estava lá em Sardes. was there in Sardis. E há uma tese de que boa parte dessa sinagoga And a good part of the synagogue ela era composta por was judeus made out of Jewish convertidos ao that cristianismo. were converted into Christianity. A cidade de Sardes estava no topo de uma colina. The city of Sardis was in the top of like Ela tinha uma the elevation of a defesa natural. So it had its own defenses. As suas muralhas eram muito fortes Its fortress was very strong. e por causa disso, And because of that, os moradores eles acreditavam que nunca seriam the conquistados. people living in the city felt that they were never going to be conquered. E quando a pessoa ela se torna muito confiante And em when si somebody mesma, becomes so self-confident in their own selves, ela sem se dar conta, without even acknowledging, esse é o seu ponto fraco. maybe that's their weakness. Veja, eu quero agora examinar com você So I want to look now with you here in the alguns Bible, pontos da a carta few points about this que o letter. Senhor Jesus In mandou which que João The escrevesse Lord Jesus told the Apostle John to write ao pastor da igreja em Sardes, to the pastor of the church in Sardis. que possivelmente não era mais militão. Possibly was not militant. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: Verses 1, to the angel of the church in Sardis write, Isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. this thing says who has the 7 spirits of God and the 7 stars. Então, primeiramente, vejamos para quem a carta foi So endereçada. let's see who the letter was written to. Ela foi endereçada ao pastor da It igreja. was written to the pastor of the church. Embora muitos digam Although que some essas say 7 cartas, These 7 letters, elas representam 7 modelos de they igrejas, represent 7 types of churches, models of 7 churches, igrejas que existiam no tempo de João. or 7 churches that existed in the E time alguns of dizem John, que são 7 períodos da igreja. or maybe 7 periods of the church. O certo é que nós temos muito a All we know aprender is that we can learn a lot with them para nós não cairmos no erro and learn que os cristãos de Sardes so caíram. and don't fall in the mistakes that the Christians committed here. Sardes, embora não fosse uma rota comercial, Sardis was not a commercial route, mas ela era uma cidade importantíssima. but it was such an important Ela era a city. capital da província da It was Lídia. the capital of the province Ela era of uma Lydia. cidade-reino. It was like a city kingdom. Ela conquistou o seu apogeu como cidade It conquered its whole territory as a city. sobre o governo de um rei By chamado Creso. A king called Creso, Quem conquistou Sardes who conquered Sardis, foi o reino da Pérsia. was the kingdom of Foi Persia. Dário, rei da It was Pérsia, Dario, em the king of 526 a.C. in 526 before Eles Christ. cercaram a cidade por 14 They dias. surrounded the city for 14 E days, eles observaram and que they à observed noite, that at night, confiados nas suas muralhas, because they had such strong os fortress, soldados não vigiavam. the soldiers would not really E watch out. o exército persa, ele And the foi Persian army, ele and they pesquisou todo o found muro da out cidade. where in the walls of the city there was E weakness. eles descobriram uma pequena entrada. And they found out there was a small entrance in E the viram wall. que à noite não tinha ninguém ali. And at night no one would stay there and guard it. E então, na 14ª noite, So on the 14th enquanto night, todos dormiam, where everybody was eles sleeping, entraram na cidade they entered the e city conquistaram. and they conquered the whole city. 311 anos depois, 311 years later, Antíoco Epifânio, Antiochus Epiphanes, que ele era um dos generais He que was a pertencia general ao exército de Alexandre o that Grande, belonged to the army of Alexander the Great, ele conquistou de novo he Sardes da mesma conquered maneira. Sardis the same way. Eu quero dizer a vocês o seguinte: All I want to say to you is que this, nós precisamos that we estar sempre to alerta, be sempre atentos. always watchful and on guard. Era uma cidade It riquíssima. was such a wealthy city. O rio que abastecia esta The cidade, river passing inside ele the era city. rico em ouro. It was full of gold. Havia muitas fábricas de joias em Sardes. There were a lot of factories of precious stones in Sardis. Pelo menos havia 2 fábricas de tintas. There were 2 factories of paint. E você
para você imaginar uma cidade que fabricava tintas. A city that they would have E factory of segundo paint. dados arqueológicos, And according to archaeologists' um dos que data, fabricavam tintas foi descoberta a casa dele. and they E o seu found out nome this in the era house. Jacó. His name was Jacob. Portanto, ele era judeu. So the man that fabricated all Eu the estive paint was a vendo Jewish man. hoje um documentário acerca de Sardes. Today I heard a documentary about Sardis. Havia restaurantes, There were restaurants in Sardis. havia casas muito There were bonitas, beautiful mansions, houses. havia, enfim, era So a rua principal. the main street of Sardis, A pessoa que estava apresentando o the documentário, person that was telling the ela documentary, comparou com a Quinta compared Avenida de Nova to York the Fifth Avenue of New York para a época. for its Era time, toda calçada com azulejo, because it had pavement com árvores no and it meio. had trees in the Ela middle era, of it. ela era coberta com mármore. It was covered with stones, E de um lado e do outro, and from each um side grande comércio. there was great commerce, a lot of Então era uma shops. cidade rica. So it was rich and wealthy. Não havia pobres em There were Sardes. no poor people in Sardis. Vejamos agora When you look at o now, que o Senhor viu naquela what did the igreja. Lord saw in them? E vamos tentar trazer isso para a nossa And let's vida. try to bring into our lives right O now. título desta The palavra title of this message é is Carta a uma Igreja Quase Morta. The Letter to a Church Almost Dead. Carta a uma Igreja Quase Morta. A letter to a church almost dead. Vejamos o que o Espírito Santo Let's see what the Holy Spirit of the Via Lord saw in this church identificava em and Sardes. could identify in Sardis. Porque diz assim que isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. This thing says who has the 7 spirits of God and the 7 Para que stars. você não fique sem entender. For you not to stay there without understanding. Apocalipse capítulo 1, verso In 20. Revelations chapter 1 verses 20. Diz assim, o Says, mistério das 7 estrelas que viste na minha mão direita the mystery of the 7 stars which you saw in my e right dos hand 7 castiçais de ouro. and the 7 golden As lampstands 7 estrelas The são seven os 7 stars anjos das igrejas. are the angels of the 7 E churches. os 7 castiçais, as 7 And the igrejas. 7 lampstands which you saw Então, are the 7 churches. Diz, isto diz o que tem os 7 Espíritos de Deus So this says who has the 7 spirits of e God. tem nas suas mãos os pastores das And igrejas. he has in his hands then the pastors of the church. Ponha isso na sua cabeça. Understand this in your head. Se você não está nas mãos de If Deus, you are not in God's hands, você é uma pessoa que está fora da you are graça. out of grace. Você está destruído. You are completely Você está destroyed. condenado. You are condemned. Por isso que o Therefore, Espírito Santo dizia The Holy Spirit used to para o say, pastor, for the pastor quem está falando contigo who is speaking to não é uma you pessoa qualquer. is not just anybody. Eu tenho você na minha mão. I have you in my hand. Eu sou o dono da igreja. I am the owner of the church. Eu sou o seu dono também. I am your owner as well. E aí o que o Senhor diz para And what ele? was the Lord trying to say to this man? Eu conheço as tuas I obras. know your works. Tu tens nome de que vives, You have named that you are mas alive, estás morto. but you are dead. Você pode imaginar uma coisa pior do que essa? Can you think of something worse A than this? pessoa achava que estava bem, Where you think you're fine. era um pastor It próspero, was a prosperous uma igreja pastor, a próspera. prosperous church. Os crentes iam na The sinagoga, Christians would go to the synagogue, to the os temple. judeus vinham They na would igreja, come to the church. havia uma comunhão grande There entre was eles, fellowship amongst them. mas de repente toda essa But then facilidade all this easiness abriu uma brecha. open a gap. Assim como Just a like cidade foi conquistada the city was porque não conquered, havia because there vigilância, was no one você vai guarding ver que it. o Senhor diz The aqui, Lord would say to them the same, Vigia. watch out. muitas vezes Many times nós achamos que está tudo bem conosco, we think everything is wrong with us. nossa vida está bem, Our life is os fine. negócios vão bem, Our business is a família okay. vai bem, Family e is nos good. damos ao luxo And de relaxar. We become then relaxed. O Senhor mandou um Lord aviso para aquela igreja gives them a e disse warning assim, eu conheço and você, says, I know you. conheço bem você, I know very well you. você parece que está You vivo, look like you are mas alive, você está morto. but actually you are dead.
Sabe o que a pessoa achar que está vivo, está morto? You know what is this when you think you're alive, but actually you're dead? Lá na minha terra nós In temos my um country, ditado. we have a saying, Já morreu e esqueceu de deitar. somebody has died and forgot about lying down. Era esse pastor aqui. This is this man here. Ele estava morto. He was dead E ele achava que estava and vivo. he thought he was alive. Vamos ver agora Now let's os look problemas que what was tinha. the problems Qual there. era, o que é que se ouvia What did the naquela Lord saw in igreja? the church? Por que eles estavam daquela maneira? Why they were in such Por condition? que era tão assim notório diante de Deus? It became so notorious before Eles God. precisavam, portanto, That they needed uma mudança na sua A vida. change in their lives. Ser vigilante. Be watchful. Então, o Senhor estava dizendo o seguinte: So the Lord was saying to them, você You não está cuidando are bem do not meu rebanho. looking after very well my Você church. está permitindo que o inimigo You are penetre no allowing meio do the meu povo. enemy to penetrate Porque se o amongst Senhor my diz people. ser vigilante, When the Lord says é be porque ele não watchful, estava It's vigiando. because they're not watching. Faltava a ele It was lacking cuidado para com o that rebanho. care for the hurt, for the people. Irmãos, olha, Brethren, eu estive na I sinagoga was em Cafarnaum, in the synagogue in Capernaum, ou as ruínas or dela. the ruins of it. Era uma sinagoga It was famosa. a famous one, a famous synagogue. Nós tivemos um culto And we had maravilhoso a ali. beautiful meeting, a beautiful service there. Mas a sinagoga de Cafarnaum, But the synagogue in Capernaum, famosa, the famous onde one, Jesus where pregou, Jesus preached, não é nem a is terça not parte even the third do part, tamanho que era of the a size, sinagoga lá em Sardes, which was the synagogue in em Sardis, termos de grandeza. in terms of greatness. Era uma das poucas It was sinagogas the few que ela synagogues tinha espaços that it reservados. had reserved places Havia num dos cantos in one of its corners, o que seria a casa de Moisés what would be the house e of no outro Moses, canto a casa de then the Elias, house of Elijah, and the other falando da corner, lei e dos talking profetas. about the law and the prophets. Tudo nela era cheio de All in that simbolismo. synagogue was full of symbolism. Mas simbolismo não quer dizer crescimento. But symbolism does not mean Simbolismo growth. não quer dizer espiritualidade. Symbolism does not mean that you are spiritual. Simbolismo não quer dizer comunhão com Deus. Symbolism does not mean that you have E fellowship with Deus viu God. que toda aquela And God saw that all that facilidade easiness, that whatever made it easy for them, fazendo com que o seu was povo ficasse making them relaxado. relaxed and laid back. E Jeremias escreveu And dizendo: Jeremiah wrote saying, maldito Cursed are aquele you que faz a obra de who Deus does the relaxadamente. work, my work in a reckless manner. Nesse tempo que nós In vivemos, this time that we are e living, muitos dizem and isso, many say que a this, igreja that the ela church está passando it's rapidamente going so do período fast de Sardes from the para o Sardis pior período de to the todos. last of its all Se você quer times. saber que período é esse, And if you want to know what kind Eu of vou te period is dizer. this, what times are these, é o período de it's Laodiceia, called the Laodicea Church, que foi a igreja que não teve nenhum which was the tipo church de that had reconhecimento no por Deus. acknowledgement by God at all. Esse princípio de esfriamento This beginning of que becoming aconteceu em lukewarm Sardes, that happened em in que Sardis first, eles se they permitiram, allowed themselves porque this, havia muita facilidade. because they had so easy life. Havia uma deusa famosa There was a ali, famous goddess in que that havia city, um grande templo em and homenagem a there deusa was a Artemis. temple in honor of Artemis, the goddess. E havia um grande festival de 2 And there was semanas, a festival of 2 weeks com procissões, where there were processions e os comerciantes da and all the cidade shop owners que contribuíam would contribute para aquela festa. for that party, for that whole E feast os to take cristãos place. que eram And the comerciantes, Christians that E were os also judeus businessmen cristãos que and eram the Jewish comerciantes, Christians eles as também well, davam dinheiro they para used to all isso. give money to Eles that queriam idolatry. estar bem com todos. They wanted to be well with Nós não temos everybody. que estar bem com o Understand mundo. this, you don't have to be A well with palavra the de world. Deus diz The word of God em Romanos says capítulo in Romans 12, chapter 12, rogo-vos, I pois, ask you, irmãos, brethren, vamos ler, let Romanos us read 12, Romans 12, para você entender for you to que understand what não I'm foi trying to somente say. aqui que Deus falou. It was not in Deus revelation that começou a God falar spoke. muito tempo antes. God spoke Deus before. está falando conosco há The mais Lord de is 50 anos, speaking with us more than 50 years now. tentando despertar a And the Lord is igreja. trying to wake up the church. 12, capítulo 1, verso 1. Romans 12, verses 1.
Rogo-vos, pois, irmãos, I beseech you, pela therefore, compaixão brethren, de by the Cristo, mercies of God, que apresenteis o vosso corpo that you present your bodies como sacrifício a living vivo, sacrifice, santo e agradável a holy, Deus, acceptable to que é o vosso God, culto which is your racional. reasonable service. Então vejam o alerta So de see Paulo now, para Apostle a Paul igreja em Roma. telling the church, Pelo amor de Deus, ele by the diz. grace of God, by the mercies of Presta God, atenção, please pay igreja. attention, church. Apresentem o vosso corpo. Present your Porque bodies. tem pessoas que dizem, o meu Some corpo, people say, my body, minhas regras. my Não é rules. isso, né? No, it's not. O corpo é meu, eu faço o que eu The quero. body is mine, I do what I want. A Bíblia diz que o teu The corpo Bible says e o your meu body and my corpo é body templo do is the Espírito temple of the Santo. Holy É Spirit. templo do A Espírito temple Santo. of the Holy É Spirit. templo do Espírito Temple of the Santo. Holy É Spirit. templo do Espírito Temple of the Santo. Holy Spirit. Você não faz com o teu corpo aquilo You que cannot você do whatever quer. you want with your body. Deus está nos alertando, God is alerting us here. dizendo, olha, Says, listen, por favor, se você ama by the Deus, mercies of God, if you love yourself, traz o teu corpo bring your body em sacrifício in vivo, santo e living agradável a Deus. sacrifice, holy to the Lord. Uma pergunta simples. Very easy question. Você está fazendo isso com o teu Are you doing this with your body? É o teu corpo um Yes. sacrifício vivo? Is your body a living sacrifice to God? Não é sacrifício morto, I'm not não. talking about a dead Não é algo que sacrifice. perdeu a vida, não. Something that lost its life. O teu corpo I'm talking about your body, como you sacrifício yourself. vivo. Are you giving yourself as a Sacrifício é living renúncia. sacrifice? It means to renounce Sacrifício é dor. yourself. It means pain. Sacrifício é oferta. Sacrifice means offering. Vivo, Living sacrifice. santo Holy e and agradável. acceptable. 3 condições. So now we see 3 Vivo. conditions. Living, Santo holy, e and agradável. acceptable to God. Tens nome de que vives, You have named it mas alive, estás morto. but you are dead. Eu conheço uma grande igreja. I know a big church, É uma das igrejas que mais cresce and I think hoje. it's one of the churches that most grow right Eles now. têm regras, They have rules, eles têm regulamentos they have duríssimos. such harsh rules. Mas os But obreiros daquela igreja The workers of that church, tomam garrafas de uísque até cair they no chão de take bêbados. whiskey bottles until they fall down to the ground drunk. Onde está o sacrifício Where vivo? is the living sacrifice? Por isso o Senhor, olhando para Sardes, So that's why the Lord looked at Sardis. e antes que houvesse And before there was antes que any, a catástrofe before any acontecesse, catastrophe would happen, antes que Sardes se tornasse before Laodiceia, Sardis became Laodicea, ele disse para the ele, Lord was saying to eu them, conheço tuas obras, I know your works. e você parece vivo. You look like you're alive. Quem sabe havia festivais na igreja? Maybe there was like festivals, parties in the church, feasts. Se você ler a segunda carta de Paulo aos If Coríntios, you read the second letter of Paul to the Corinthians, capítulos 6, 7, 8 e chapter 6, 9, 7, and 8, and você 9, vai ver que You uma realize comitiva there was like a saiu committee visitando as would igrejas. go like visiting the church. Estava lá, estava And Lucas, Luke was there, estava Tito, Titus was there, e estava um cantor e um there was pregador. a singer and a preacher É a as primeira well. vez que você vai ver isso na It's the first Bíblia. time we see something like this in the Eles Bible. visitavam as They used igrejas. to visit the churches, E o irmão pregava, And the brother e o outro preached, the cantava, other would sing, e o Tito and ensinava. Titus would teach. Onde estão essas igrejas? But where are the churches now? Onde estão as 7 igrejas? Where are the 7 churches now? Onde está a igreja de Sardes? Where is the church of Sardis now? De Esmirna, Where is Smyrna right now? de Filadélfia. Philadelphia. Onde estão? Where are they? Algumas se chamam Filadélfia. Some are called Philadelphia. Nós precisamos vigiar. We need to watch Essa é a out. primeira coisa que ele disse. The first thing he saw, Ser vigilante. the first thing he said was, E be confirma watchful o restante que está para morrer. and confirm, remember. É o verso 2. Be watchful and strengthen the things which Ser remains. vigilante e confirma o restante que estava para morrer. Be watchful and strengthen the things which remains that are ready to die. Porque eu não estou achando tuas obras perfeitas. For I have diante not de Deus. found your works perfect before God. Quer dizer, ainda tinha uns lá que estavam So some of agonizando. Were they agonizing?
como dizem em português, estavam moribundos. They were like sick. Estavam quase They were like mortos. almost dead. E aí o Senhor dizia, And the Lord was desperta, saying, wake up, desperta. wake up. Porque se você despertar, Because maybe if you wake você up, vai também salvar os You also que ainda estão vivos. going to save those who are alive. Não achei as tuas obras perfeitas diante de Deus. I have not found your works perfect before the Lord. Havia falta de vigilância. There were lack of being God, being watchful. Havia falta de cuidado para com o There rebanho. was lack of care towards people, towards the church. E as obras And the works não eram perfeitas. were not perfect. Sabe, irmãos, You know what, brethren? você não pode fazer You o que você quer para Cannot Deus. do whatever you want for God. Você não pode achar que Deus You vai cannot aceitar tudo que você Think faz. that God is going to accept everything you do. Lembra do pecado de Caim? Remember the sin of Cain. Ele ofertou aquilo que He Deus não queria. Offered what wasn't pleasing to God. Por isso aqui diz, And that's why it says, irmãos, nós estamos no último livro da we are in Bíblia. Revelations now. We are reading from E Revelation. aqui eu vejo o mesmo pecado And no I see princípio. the same sin that was in the beginning with Cain. Pessoas que acham que Deus quer People qualquer that coisa. think that God wants just anything. Não. No. Deus quer de nós o melhor. wants what is best for us. A carta aos Hebreus, God wants the salvo eu letter da to the minha Hebrews. parte, capítulo 6, I verso think it's chapter 9. 6, verses 9. Diz assim, mas de says, vós, ó amados, eu vou achar já from you, já. De beloved, vós, ó amados, but from you, beloved, esperamos coisas melhores. I wait on E coisas que best acompanham a things, salvação. things that follow salvation. Portanto, Deus Therefore, espera de nós God algo melhor. wants something better. Deus espera de nós coisas God melhores. wants something that is good. Não é qualquer coisa, não. Not just anything that you want to bring. Acertei. É 6:9. Hebrews 6:9. Mas de vós, ó But amados, beloved, esperamos coisas we are melhores. confident of better things coisas que concerning you. acompanham a Yes, salvação. things that accompany E aí salvation. vem uma promessa. And then comes a Porque promise. Deus não é injusto Because God is not para se unjust esquecer to da forget vossa boa your obra, works do vosso bom and trabalho labor, e do amor of que love. em seu nome mostrastes. which you have shown towards His name. Então há uma recompensa So there is a quando somos reward fiéis, when you are faithful to the quando nós Lord, não esfriamos. when you do not become cold. Na carta aos Gálatas, In the letter to the Paulo Galatians, escreve assim: Apostle Paul o wrote, que aconteceu com vocês? what happened to you? Vocês estavam andando tão bem. You're walking so Vocês estavam perfectly. correndo You were bem. running so well. O que aconteceu com vocês? What happened to you? Então não é de hoje So it's not from que today Satanás that cria Satan is trying to alguma create coisa, something primeiro para diminuir o for us passo da to igreja, diminish and weaken the steps of the church até que ele destrói. until he goes and destroys the church. Ser vigilante. Be watchful Confirma o restante. and strengthen the things which Que está para remain morrer. that are ready to die. Porque eu não achei tuas obras perfeitas. For I have not found your works perfect Você não before está God. fazendo bem. You're not doing well. Você precisa melhorar. You need to do better. Lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido. Remember, therefore, how you have received and heard. Aqui o Senhor está falando, sabe de quê? Do you know what the Lord is speaking Dos about dons, here? About the Das gifts, promessas, about the das promises, bênçãos, about the e blessings, tanta coisa que o of Senhor all já tinha the dado good para aquele things the Lord pastor. had given to that pastor. Lembra-te, olha só, lembra-te. Remember, verses 3. Tem pessoas que só sabem lembrar daquilo que é ruim. Some people only remember the bad stuff. Não conseguem ser gratos a They Deus por cannot be nada. grateful to God for nothing. Acham que eles são... They think that, Eu trabalho. I work, Eu corro atrás. I run after things, Eu faço. I make and do. Lembra-te Remember, do que tem recebido. therefore, how you have received and E heard. ouvido. Recebido e ouvido. Received and heard. E guardam. Therefore, E hold fast arrepende. and Isso quer repent. dizer
que essa não era a primeira So advertência. this was not the first time he was being Não era a primeira vez called que Deus upon. falava com aquele It's not the pastor. first time the Lord was speaking to this pastor. Não é a primeira vez que Deus está falando It's not the contigo. first time God is speaking to you. Eles já tinham ouvido antes. He had heard before. Lembra o que você já Remember ouviu. what you have heard, Lembra de tudo aquilo que você já what you recebeu. have received, E guarda. and keep it, E te arrepende. and repent. Então tinha pecado. So there was sin in that Não man's era só life. falta de It vigilância. was not just not being watchful. Não era só falta de It was cuidado. not just not being Tinha caring. pecado. But there was Quando o Senhor diz para se sin. arrepender, Because when the Lord é tells porque to tinha repent, pecado. it's because they sin. É claro, se a Obviously. pessoa se dá ao luxo Somebody de fazer o que quer, decides to do whatever they want. que sabia que agora é moda, You né? know now it's Meu like in corpo, fashion. minhas My regras. body, my rules. No mundo pode ser. In the world out there, it might be like that. Na casa de Deus. But não. inside the house of the Lord, no. Aqui tem um dono. Here there's an honor. E se não vigiares, Because if you don't watch, virei sobre ti como um I ladrão. will come upon you as a thief. Aqui está um alerta. So now that's the alert here now. The wake-up call. Se você continuar com essa tua vidinha, If you carry on with this lifestyle that you hoje have, embaixo, today e down, amanhã mais embaixo tomorrow ainda, even lower, eu vou vir I will come, e você não vai saber que eu and you will estou not even know that I had vindo. come. E aí você está perdido. And now you're lost. Esse é o alerta dele. And that is the alert. That is what the Lord is saying. We need to be watchful. Mas tu também tens aí em Sardes But you also have in Sardis algumas pessoas some que people não se contaminaram. that have not Não era defiled the aqueles quase garments. mortos, não. Not the ones, quase mortos not estavam the one quase almost mortos dead. They were almost dead. Mas tinha lá um remanescente. But there was a E é por small causa desse group of people, and remanescente because of those people que continuava fiel, that were e que faithful, clamava, that they used to pray, e que suplicava and they misericórdia, supplicate to the que Deus Lord estava for falando mercies, agora. that now the Lord is pointing them out. Tens em Sardes algumas have- pessoas que não contaminaram suas vestes e comigo andarão de branco porque são dignas disso. You have a few names even in Sardis who have not defiled their garments, and they shall walk with me in white, for they are worthy. Mesmo em Sardes, Even though in Sardis, mesmo um pastor even a do tipo pastor, assim progressista, let's say a progressive pastor, agora- that now que é ter a casa cheia, wants to have a é full só house. ser progressista, If you want to be have a full house, just be a progressive. aceitar tudo. Accept everything. Não, nós temos que nos Now fazer we- um com todos. We must be one with all. Pega uma Bíblia. Now they A take the pessoa quando Bible. quer pecar, When a usa a person Bíblia wants to para sin, pecar. they sin with the Bible. Paulo disse, firme de tudo para Apostle com Paul, todos. you live with all. Paulo disse, firme de tudo para com I've todos. been with all. I've been with you as all. Então se tem essa balada So ali, if now there's a party over there, vamos para lá ganhar as almas that para Jesus. nightclub, let us go there and get those people for Christ. Veste suja. Dirty garments, As vestes estavam sujas. defiled O garments. Senhor disse, olha, So now the Lord was saying, olha pastor, listen, Pastor, tem algumas pessoas aí there are some people there que não se that contaminaram. have not Aleluia. contaminated themselves. Não se They contaminaram. have not contaminated E eles themselves. vão caminhar And they are still comigo gonna walk with com me vestes brancas. with white garments. Aleluia. Hallelujah. E aí vem a promessa And now final. the promise O que comes at the vencer? end. He who overcomes, verses 5. Porque mesmo aqueles quase mortos, Even those that are almost dead, aos quase mortos, to the almost dead, sabe que o Senhor é especialista you know the Lord is em a trazer a specialist vida, in bringing life, em trazer saúde. in bringing health. É como se ele oferecesse It's like aqui, He's offering, olha, eu vou estabelecer aqui uma clínica. I will establish now a Eu vou clinic, tratar parte por and parte. I will treat every single body part. Havia esperança para There was Sardes. hope for Sardis. Não, eles não estavam condenados. They were not condemned. O Senhor estava alertando. The Lord was telling E o them, Senhor queria trazê-los de volta. alerting them, saying, I want to bring you back. O que vencer?
He who overcomes será vestido de vestes shall be brancas. clothed in white E garments. de maneira nenhuma And I will not riscarei o seu nome blot out his do livro name da vida. from the book of E life. confessarei o But I seu will nome confess his diante name de meu Pai e before my diante Father dos seus anjos. and before his angels. O alerta estava dado. The alert O alerta had está been dado. given. Se você não usar o teu So corpo now if you don't para use your entristecer o body, Espírito Santo, if you use your body to settle the Holy Spirit, se você não usar aquilo que Deus tem te dado if you don't use what para God has entristecer given o you Espírito to Santo, make the Holy Spirit sad, se você não andar em conformidade com o if you mundo, don't a walk in Bíblia conformity diz with que the o teu world, nome é vencedor. the Bible says that your name E is se the você é name of overcomer. vencedor, And if you're você tem essa overcomer, promessa. you have this promise. Você será vestido de branco. You shall be clothed E in de white maneira garments. nenhuma And by no, o teu I will nome not blot your será name. riscado do livro By da no means vida. your name will be taken out of the book of life. E tem mais uma coisa And one ainda. more thing Ao here. entrar no céu, As you enter ele vai heaven, falar o teu nome. he will then confess your name. He will then Não say é your esse name. nome que tem aqui na So terra. it's not your novo nome lá earthly do céu. name. It's a new name in heaven. Aquele que está na pedrinha The branca. name that is in that white E stone. o Senhor vai falar o And the teu nome. Lord will speak your name. Vai dizer esse And will say, venceu. this one is an Essa overcomer. venceu. This one is Esse é an overcomer. vencedor. This one is an overcomer. O que você quer para a tua vida? What do you want for your life? Você quer continuar nesses baixos? Porque não tem You altos e want baixos. because in Jesus Não there's no up and existe em down. termos In espirituais altos e spiritual baixos. terms, there's no Ou up and você down. está no alto Either ou you're você está embaixo. up with him or you down without him. Porque quem está em Cristo, nova Because if you criatura are é. in Christ, when you are preaching Jesus, Você tem que crer nisso. you need to believe in this. Você não tem que aceitar as mentiras de You don't need to Satanás. accept the lies of Você Satan. tem que crer que You need você é to nova believe that you're criatura. a new creature Que in você Christ. tem direito a uma nova That you vida. have Para the ser right uma to nova life, pessoa. to be a Uma new pessoa person, to diferente. be a different Uma person, pessoa que a vai viver person segundo a that vontade will de live Deus. according to the will of God, Para ter nome de que está so that vivo, you have a name that you're mas alive, estar vivo mesmo. but really alive, Não ficar confiado naquilo que not você acha que é. trusting Mas what you eu want. sei meu limite. Oh, I know my Eu limits. sei até onde eu posso I know ir. where I can go. Isso é um perigo. That's a very dangerous Mas thing. o alerta do Senhor But the é alert of esse. the Lord for us here tonight is Eu this. conheço você. I know you. Sei o que, é que você I faz. know what you do. E você precisa ser vigilante. And you need to be Você watchful. não está vigiando. You're not watching. Você está se dando ao You luxo are giving yourself the de se right permitir to allow pequenas yourself coisas little things here and que there pouco a pouco that little vão by little enfraquecer will weaken a minha you, presença na tua my vida. presence in your life. E você vai acabar And then caído, eventually you're going to fall down derribado, and be vencido. defiled, be overcome. Aleluia. Vamos estar de pé. Let us stand up right now. Sister Lina. Uma igreja A church quase morta. almost dead, Ou uma igreja morta-viva. or a church Quem dead, sabe havia alive. lá grandes festas, Maybe there was great havia festivities grandes there. cultos, Maybe there were great havia services muita there. gente. Maybe there were a lot of people there. mas Deus olhando para eles, But when God looked que at them, faltava alguma coisa. God saw nothing lack. There was something lacking. Será que falta alguma coisa na tua Is there vida? something lacking in your life? Será que está faltando alguma coisa na tua vida? Is there something lacking in your life? Será que olhando para ti agora, o If we- Espírito Santo We look at you and the Holy está Spirit looks vendo at que está you. tudo bem? Is the Holy Spirit seeing everything is well? Essa é uma pergunta interessante. This is an interesting Eu não question. posso responder por ti essa I pergunta. cannot answer for you. Isso é algo que só você sabe. This is something you only know. As tuas obras são boas. Your works are good. Elas são melhores. They are better. São obras que acompanham a salvação. They are works that follow salvation. Na casa de Deus não há In invenções. the house of God, there are no inventions. Ele criou He os created regulamentos, as the normas, laws, the as norms, leis, the os laws, mandamentos. the commandments.
E cabe a nós, And it's up se to nós us queremos estar aqui if you want to be here e ser classificado como vivos. and be classified as living people. Repara, cada vez que ele falava, ele dizia, ponte em pé e falarei contigo. Every time he says stand and I will speak with Ele you. disse para Elias, sai da He'd caverna. say to Elias, come out of the cave. Ele quer falar, ele está falando conosco hoje. He's speaking to us E a today. pergunta é essa: And the question is this, como é que você está? how are you? Você está quase morto? Are you almost dead? Porque para Deus o pastor estava morto. Because for God, the pastor here was dead. Mas ele disse, tem alguns aí But he said there are some, que estão morrem e não morrem. they are all, Se você if voltar you para o caminho, go back to the você vai way, conseguir trazer esse também de volta. you'll be able to bring the Porque other. eles te respeitam. Because they respect seguem. you, they follow you. Como é que você está? How are you? Por isso eu quero fazer um convite. I want to make an invite. Nós temos algum tempo ainda, graças a We Deus. have some time. Se essa mensagem chegou ao teu coração This message reached your heart e você está igual Sardes, and you are like Sardis. pensava que estava vivo, You thought that you were mas alive descobriu que está morto, to find ou out that quase you're dead morto. or almost dead. Você pode hoje voltar à vida. You can come back to life Porque diz today. assim, quem crê em mim, Because it says who believes in me, ainda que esteja morto, viverá. though they Aleluia. are dead, they will Aleluia. live. Amen. Quem crê em mim, Those who believe in ainda me, que esteja morto, though they viverá. are dead, they will live. Então, se você quer reviver, So if you want to relive, quando você sair do teu lugar I agora, invite you to leave your place e vir right aqui à now frente e dizer para ele, and Senhor, come to the front and say, Lord, põe vida em mim. put life Põe em in mim a me. tua vida. Put your life in me. Faça isso agora em nome de Jesus. Do that right now in the Sai do name seu of lugar. Jesus. Leave your Venha place. aqui à frente, Come to the dobre os front. seus joelhos Kneel down e fala com Deus. and speak to God. Senhor, eu não quero ser Sardes. Say, Father, I do not want to be Sardis. Eu quero ser membro do céu. I want to be a member of heaven. Senhor, eu quero ir para a tua glória. I want to go to your glory. Eu quero poder estar na tua presença. I want to be able to be in Senhor, your eu quero poder presence. chegar no I céu want to e reach escutar o heaven meu and nome, hear my name receber a minha roupa and branca. receive my white clothing. Aleluia. Oh, glória. É o que Ele quer. This is what he É o wants. que Ele quer. This is what he É o que wants. Ele quer. This is what he wants. Qualquer coisa. Porque ele vê, né? Deixa eu ver se eu tirar ele pronto. Porque ele vive, posso crer no amanhã. Porque ele vive, temo não há. Mas eu pensei, eu sei que a minha vida está nas mãos de Deus Jesus, que vive está. Deus enviou seu Filho amado pra me salvar, me perdoar.
Repita comigo. Repeat after me. Deus Pai Todo-Poderoso, Father God Almighty, eu chego à tua presença. I come before your Em o presence nome do Senhor Jesus in the Cristo. name of the Lord Jesus Christ, Aquele que tem nas suas mãos the as one that 7 has estrelas. in his hands the 7 stars, Aquele que tem os 7 the candeeiros. one that has the 7, Aquele que é o Alfa e o Ômega. the one that is the Alpha and the Aquele que é o Omega, princípio e the o one that is fim. the beginning and the Aquele que end, morreu e the ressuscitou. one that died and Eu resurrected. chego à tua presença, I come before your pedindo presence. perdão I ask for pelos meus forgiveness pecados for my mistakes, my sins, e pedindo a ti, and I ask you, revivifica-me, Senhor, renova-me, Senhor, transforma-me, Senhor, faz de mim uma nova criatura, a new em nome de creation, Jesus. in the name of Jesus. Amen. Pai Santo, em nome de Jesus, eu trago a tua presença a teus servos e tuas servas, Senhor, que ouviram a tua palavra e que pedem, Senhor Deus, que na vida de cada um deles opere mais uma vez o milagre do novo nascimento, de uma nova vida. Senhor, eu rejeito toda influência de todo e qualquer espírito imundo, Senhor. Ó Deus, que vem, Senhor, para jogar para baixo, para trazer vício, para trazer mentira, para trazer pecado, para trazer adultério, para trazer bruxaria, Senhor, para trazer bebedeira. Eu rejeito em nome de Jesus. Eu tomo cada um deles agora, Senhor Deus, como filhos amados, em tuas mãos, para uma nova vida, em nome de Jesus Cristo. Amém. Senhor Jesus Cristo, a todos os irmãos, hoje é terça-feira, 9 de julho de 2024, estamos aqui no Templo do Vaz, as paredes já estão subindo. Irmãos, bom dia, paz do Senhor. Hoje é dia 13 de julho, sábado, 2024. É o 5º dia de trabalho desde que nós começamos a erguer as paredes. E já está assim como você vê. Nós estamos hoje para fazer a viga mestra de arrimo aqui, para poder atracar as paredes. E já estamos tratando também do piso. Isso aqui foi no dia 21 de maio que passamos aqui um culto, uma terça-feira à tarde. Que Deus colocou no meu coração esse propósito muito forte de construir esse templo o quanto antes. Então já está andando, estamos fazendo o melhor que nós podemos, mas precisamos de muita ajuda. Se você quiser, pode falar comigo em particular. Eu vou te falar o que nós estamos precisando para poder concluir esse templo, pelo menos a parte inicial. Olhe para isso. Venha ser mais um conosco. Deus te abençoe. Trabalho não falta, viu? Falta pessoa. Falta recursos e companheiros. Acabarmos logo aqui.